o São Paulo somou mais um empate no Campeonato Brasileiro de 2025, o sexto nesta edição do torneio. Em resumo, na última sexta-feira, o tricolor encarou Fortaleza no Morumbis, mas não conseguiu sair do 0-0 com o Lion. Vale lembrar que a equipe de Zubeldia teve a chance de sair com os 3 pontos, mas Ferreirinha desperdiçou uma cobrança de pênalti. Dessa maneira, o soberano segue sem conseguir bater o Fortaleza desde que Vojvoda assumiu o comando do clube cearense. Ao todo, foram 11 jogos com 6 derrotas do São Paulo e 5 empates. Após a partida, Vojvoda falou sobre sua relação com o São Paulo e fez uma revelação inesperada. O treinador contou que esteve no estádio em 1992 torcendo pelo News Old Boys na partida de ida da Libertadores daquele ano. A equipe argentina até bateu o tricolor no primeiro jogo, mas na volta o soberano ficou com o título da competição. Tenho maior respeito pelo São Paulo. Quando era pequeno assisti a final da Libertadores de 92, eu assisti como torcedor do News do campo. Ganhamos de 1-0 lá e aqui perdemos por 1-0 e nos pênaltis o São Paulo conseguiu ser campeão. A história do São Paulo no Morumbi está na cabeça há muito tempo, disse o argentino. Na sequência, o argentino ressaltou a dificuldade de enfrentar o tricolor, mas salientou o bom desempenho que o Fortaleza tem tido contra o São Paulo nas últimas partidas. É muito difícil neste campo, mas nos últimos anos temos feito bons jogos. Hoje acho que fizemos uma boa partida, uma partida tática e intensa. Sabendo as dificuldades que iríamos encontrar aqui, completou. Por fim, depois de mais um empate no Campeonato Brasileiro, o tricolor volta ao foco para a Libertadores, onde tem um confronto importante pela frente. Nesta terça-feira, o time de Zubeldia encara o Alianza Lima, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos do torneio continental. Segunda notícia. Oscar precisa de mais uma semana no São Paulo para estar 100%. Arboleda e Pablo Maia voltam. O São Paulo pode voltar a contar com Arboleda e Pablo Maia nas próximas partidas. A expectativa seria da dupla já estar jogando contra o Alianza Lima, mas o volante deve segurar um pouquinho por conta da sua contusão ter sido um pouco mais grave. O mesmo, porém, não acontece com Oscar, que precisa esticar o período de transição física por causa de dores frequentes. A ideia seria não forçar a situação do meio, que teve alguns problemas físicos após a partida contra o Talleres. Em entrevista coletiva após empate com Fortaleza, o técnico Luiz Zubeldia revelou que o zagueiro e o volante devem estar à disposição para o confronto contra o Alianza Lima na terça-feira, às 21h30 de Brasília, no Peru, pela Copa Libertadores da América. A tendência é que Arboleda entre em campo após ter sido desfalque dos últimos jogos apenas por uma sobrecarga muscular. Ele deve viajar com a equipe e viver a expectativa de voltar entre os titulares para formar as dupla com Alan Franco. Pablo Maia, por sua vez, pode viajar com a delegação, mas sua presença na equipe irá depender de uma sequência na evolução apresentada até lá. Como a partida do fim de semana que vem contra o Palmeiras será no gramado sintético, ele deve ser preservado. Oscar e Pablo Maia estão trabalhando, mas é provável que Oscar ainda não esteja conosco. Ele ainda necessita de mais tratamento e treinamento. No caso do Maia, é possível que viaje, mas também necessita de mais tratamento. Arboleda já está disponível, disse o treinador. Oscar se recupera de uma lesão muscular e ainda sente algumas dores. Mesmo intensificando o tratamento nos últimos dias no refis do clube, o incômodo na coxa pode voltar a ser sentido. E o atleta só será liberado para retornar ao time quando não sentir mais nada. Terceira notícia. Lucas Ferreira atrai mercado europeu e São Paulo pode receber proposta em breve. Não demorou muito e já há olheiros e intermediários, Soultz, interessados em volta de uma perspectiva de negociação para Lucas Ferreira vindos da Europa. O jogador do São Paulo tem sido um dos destaques nos últimos jogos e pode ter proposta de fora. O menino já é observado de perto pelo Bayer Leverkusen há ao menos 1 ano e meio, mas os olhares do exterior só aumentam e aumentaram nos últimos jogos do São Paulo. A expectativa é do tricolor conseguir uma renovação, mas o jogador já tem uma multa externa de 440 milhões de reais. A janela do meio do ano está a menos de 60 dias de começar e com isto, interessados estão fortemente ligados nos próximos passos e quem se movimentar melhor e primeiro, pode conseguir um espaço melhor. Ainda não chegou uma oferta oficial pelo atleta tricolor. Clubes alemães são confessos admiradores, mas há crescente número de clubes monitorando. Em meio a isto, o São Paulo trabalha com a renovação do menino até 2029, com aumento substancial salarial e provavelmente cessão de parte dos direitos. O jovem revelado em Cotia teve um abril especial. No mês em que completou 19 anos, Lucas Ferreira fez a sua primeira partida como titular no profissional no empate por 2-2 com o Alianza Lima do Peru, pela Comebol Libertadores no Morumbis. Além disso, o craque disputou seu primeiro clássico, também como titular, e colaborou para a vitória por 2-1 sobre o Santos no Morumbis, pelo Brasileirão Betano e marcou seu primeiro gol pelo tricolor, abrindo caminho para a vitória por 2-0 sobre o Libertad do Paraguai, fora de casa, pela Comebol Libertadores. Sua vida no profissional também teve primeira assistência na vitória por 2-1 sobre o Náutico, pela Copa Betano do Brasil no Morumbis, servindo Luciano. O duelo contra o Fortaleza foi o 13º jogo dele no time principal, o 6º desde o início.